Irmãos, pela graça de Deus, estamos novamente juntos para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Espero em Deus que esta lição, este ensino, este aprendizado seja bastante favorável à sua vida e a você. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus amado, Pai de amor, Pai misericórdia, Deus bendito, excelso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos, Senhor. Tu és o nosso Deus, nosso Criador, nosso Salvador, o Senhor nos deu a bênção da salvação. Por esta razão, Pai, nós estamos alegres, felizes e vamos estudar a sua palavra. Se conosco nesta escola. Em nome de Jesus, Pai, agora e para todos sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 406 do Canto Cristão. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Vamos louvar ao Senhor, nosso Deus, ainda com o hino 210 do Canto Cristão. Vamos louvar a Deus. No serviço do meu rei eu sou feliz. 410. 410 do Canto Cristão. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei. Minha vida empregarei, Gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. Irmãos, nós temos como título da lição hoje: o justo viverá da fé. Está baseado em Gálatas 3. Vamos ver aqui Gálatas 3, o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Gálatas capítulo 3. Pode abrir sua Bíblia aí, em Gálatas capítulo 3, e acompanhe a leitura deste capítulo, tá? Acompanhe a leitura porque vai ser a base da lição. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora os aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como a homens. Falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar, né? Não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus, que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um.
É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé, que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Cristo nos deu a graça e a misericórdia de sermos salvos pela fé. Hoje vivemos pela fé. E quem quiser seguir a lei vai estar indo de encontro à palavra de Deus. Porque ou se vive pela lei, ou se vive pela graça. Agora não pode misturar a lei com a graça. A fé com a graça. E a lição é justamente sobre este assunto. O justo viverá da fé. O que é fé? Existem diferentes tipos de fé. A fé natural, aquilo que nos faz acreditar e entender ser uma verdade. Alguém fala e admitimos ser verdade. É um assentimento intelectual. Eu creio em fatos da história, mesmo não tendo vivido esses fatos. Eu quero que alguém me comunique se esteve presente no descobrimento do Brasil. Se esteve presente, me comunique. Mas você acredita firmemente. Eu creio, eu quero que alguém me diga quando Dom Pedro I, lá no Riacho do Ipiranga, proclamou a independência do Brasil. Se você estava lá, me diga como foi. Mas você acredita pela história. Isto é uma fé natural, né? É o acreditar nos fatos e nas verdades. Mas também existe a fé temporal. Aliás, a fé temporal. Quando eu coloco a minha confiança em Deus para as coisas deste mundo, minha saúde, meu emprego, minha família, eu creio no cuidado de Deus. Isto é a fé temporal, né? Nós cremos que Deus está à frente dos problemas que nos cercam, dos problemas deste mundo, tá? Mas também existe a fé que é a expressão da nossa crença, né? Da nossa crença. Fé como conteúdo, fé como ensino, uma doutrina. É preciso seguir a verdade, não a mentira, o engodo e qualquer tipo de fraudulência. Existe a fé salvadora. Essa é a fé que leva para o céu, tá? A fé salvadora é a fé que leva para o céu. Existe a fé salvadora. É quando transfiro para Jesus minha confiança de vida eterna. Deixo de acreditar em mim mesmo
minhas obras ou qualquer outra coisa para a salvação e passo a crer em Jesus. Viver da fé é também compreender a presença e ação do Espírito em nós. Gálatas 3:5 nos diz: aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será o que faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes. Retornar ao legalismo seria como negar toda a ação do Espírito Santo na vida daqueles crentes. Retornar à lei, viver pela lei, o apóstolo mostra que é como negar toda a ação do Espírito Santo na vida daqueles crentes. O fato de terem ouvido a pregação com fé foi que fez que eles tivessem recebido o Espírito. Por que então retornar à lei? Viver da lei, portanto, é ter a compreensão e a prática da presença do Espírito e viver nele. Além de ser o selo, a garantia, é o Espírito que faz esta vida na fé vitoriosa e nos conduz à semelhança de Cristo. Os Gálatas, segundo Paulo, tinham experimentado grandes maravilhas. Milagres tinham acontecido entre eles, por obra do Espírito. Estamos neste corpo mortal, mas não vivemos na carne, ou seja, a natureza carnal não pode prevalecer porque temos o Espírito. Se você, meu irmão, minha irmã, é salvo em Cristo e é controlado pelo Espírito de Deus, a natureza carnal não pode prevalecer sobre a sua fé, sobre as suas convicções, não é? Convicções de fé, de confiança em Deus, de alicerce. É a crença na rocha dos séculos que nos segura. E a rocha dos séculos é Jesus. Não é? É Jesus. Portanto, que tipo de pessoa você tem sido diante dos ensinos da palavra de Deus? Que tipo de crentes somos? Dependendo do preço, da vantagem, das conveniências e das circunstâncias, trocamos a verdade pela mentira. Aí está a corrupção, irmão. Corrupção tremenda no Brasil. Corrupção não é nada mais desonestidade, mas é mentira. É mentira. Camarada, sobrecarrega no preço de um produto, quando aquele produto custou muito menos, e apresenta a nota para que o dinheiro seja pago. Isto é mentira. Isto é roubo, fraudulência, desonestidade. Então a mentira é um negócio muito sério, né? Os Gálatas foram fascinados. A palavra que Paulo usa aqui significa uma ilusão conduzida pelos aspectos sensoriais. Quer dizer, foram coisas que envolveram eles, que eles começaram a sentir, né? Os sentimentos dele foram envolvidos, né? com aqueles atos que as pessoas estavam levando, atos religiosos que as pessoas estavam levando para os Gálatas. E a gente tem que ter muito cuidado hoje, viu? Tem muitos atos religiosos que nos prejudicam. Muito cuidado, tá bom? Muito cuidado. Foram influenciados pela audição e pela visão. Esta influência permitida os levou à condição de insensatos, ou seja, gente sem inteligência e bom senso, tá? Não seja um insensato. Seja a pessoa que tem sensatez, tem sabedoria, sabe o que está fazendo.
e não é movido por nenhuma e qualquer influência, tá certo? Emoção. O que eles estavam cometendo era tolice. A fé está ligada à obediência à verdade, o ensino de Deus. Vemos tempos trabalhosos quanto à fé. Vemos no mundo recheado de crendices, superstições e misticismo. A obediência à verdade do Evangelho parece que não mais satisfaz muita gente. E tem muita gente que sai da verdade segura do Evangelho e vai procurar essas coisas, né? Crendices, superstições, misticismo. Isso é um perigo, porque a verdade do Evangelho já não satisfaz. A novidade e o modismo têm atraído muita gente e levado outros a traírem a verdade. O que podemos observar é que os alicerces da nossa fé estão sendo grandemente abalados pelo descuido do ensino. E ensinos diversos que hoje ecoam pelas igrejas eletrônicas, em todos os lugares e em todas as horas. Não basta alguém dizer e anunciar o nome de Jesus. É preciso que haja o entendimento e a verificação do que se tem dito sobre Jesus. Para alguns, doutrina retrógrada. Doutrina é retrógrada. É coisa do passado. Não faz parte da atualização eclesiástica dos nossos dias. A conveniência é maior e mais interessante do que a convicção. Então hoje há uma troca entre a conveniência e a convicção. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Às vezes a convicção, ela tem que pagar um preço. Mas pague o preço. Mas fique com a convicção que você tem. Tá? Não vá pegar o atalho, pegar a conveniência, não. Fique com a convicção. Não basta alguém falar que tem fé. É preciso conhecer o conteúdo dessa fé. E fé aqui é sistema religioso, tá? É doutrina. Fé aqui é doutrina. Não basta alguém falar que tem fé. É preciso conhecer o conteúdo dessa fé. É pelo conteúdo que podemos avaliar e conhecer a fé. Não posso separar a fé da obediência à verdade, né? Não posso. Aí alguém chega para mim, algum jovem, pastor, eu sou crente todo dia, mas eu gostaria tanto de botar um brinquinho na orelha, pastor. Gostaria tanto de fazer uma tatuagem. E aí eu vou ter que dizer, meu irmão, isso não condiz com a fé cristã. Como é que o irmão vai dar testemunho da sua fé? Veja aí, meu irmão, essa situação. Procure corrigir isso aí, tá bom? Então, é pelo conteúdo que podemos avaliar e conhecer a fé. Não posso separar a fé da obediência à verdade. Os Gálatas estavam sendo inclinados por ensinos escusos a abandonarem a obediência à verdade do Evangelho para voltar a obedecer à lei. Viver da fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Tá? Viver da fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar, em nosso favor. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Em Cristo fomos salvos da maldição da lei. Infelizmente, muitos ainda vivem perpetuando o ensino e a prática da maldição. Se está querendo seguir a lei e de forma errada, não cumpre todos os preceitos da lei, está debaixo de maldição. Está debaixo de maldição. Não há mais como o salvo carregar sobre si e transferir para outros tipos de maldição
Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há por que o novo carregar sobre si coisas velhas, consequência da antiga dispensação. Na verdade, somos novas criaturas e as coisas velhas já passaram. O sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer tipo de maldição. O diabo gosta de fazer isso com o crente, viu? Diz, ó, aquele pecado que você cometeu, aquilo que você fez, tá escondido, você está escondido atrás da Bíblia, você não merece ser crente, não. Você não merece ser crente, não. Você está se escondendo. Mas veja o que diz a palavra de Deus, não é? O sangue de Jesus, tá? É mais poderoso do que qualquer tipo de maldição. Não tem pecado que seja maior do que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus limpa de todo e qualquer pecado. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo de toda a maldição da lei. A vida em Cristo Jesus é de livramento. Jesus Cristo mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A vida em Cristo Jesus é de livramento, porque encontramos nele a verdade, porque ele é a verdade. Paulo usa a palavra para resgate, que tem o sentido de comprar para libertar, para trazer de volta, uma compra que tem um objetivo. Fomos comprados por bom preço, o sangue de Jesus, com o objetivo de retornar, de voltar para Deus. Cristo nos livrou da maldição da lei por meio da sua morte expiatória e vicária do Calvário. Cristo nos libertou por morte expiatória, quer dizer, ele expiou os nossos pecados. E vicária, ele tomou o nosso lugar. Foi uma morte substitutiva. Ele substituiu a nós na cruz do Calvário, né? Então fomos libertos do pecado e de todo o legalismo. Quer dizer, você não tem mais que estar preso a regras, a princípios, a costumes, né? Qualquer coisa, olhou para cima é pecado, olhou para baixo é pecado, olhou de lado é pecado, olhou do outro lado é pecado. Que história é essa? A Bíblia nos mostra uma vida livre dessas imposições de leis e propósitos humanos que querem manter o controle sobre a vida do povo de Deus. Nós somos livres, tá? Somos livres para viver a sã doutrina. Agora somos livres para viver a sã doutrina, tá bom? Viver da fé faz entender que a lei é boa quando é entendida como aio. Gálatas 3:24. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Aio foi a palavra utilizada por Paulo para entender sobre aquele que ensina. Aio era o pedagogo. Era aquele que diariamente acompanhava e transmitia conhecimento e vida para as pessoas, especialmente as crianças. O aio era um professor, um formador de mente, de opinião, não é? O aio era um professor, era aquele que transmitia conhecimentos, tá? Era o pedagogo, tá bom? Isto era o aio. O aio era aquele que guiava, dirigia, conduzia. Era o tutor de uma criança, era responsável pela educação da criança, também conduzindo a escola. Tinha uma missão muito digna no desenvolvimento intelectual e na educação de uma criança. Também o aio servia de proteção e segurança.
Paulo diz que a lei precisa ser vista e entendida dessa forma. Aquele que conduz, que ensina algo. Eu acho que seria muito importante, meus irmãos, muito bom, se as crianças de hoje tivessem um aio, tá? Para lhes ensinar as virtudes e coisas boas da vida. E quem é esse aio? Onde é que a gente vai encontrar esse aio? Esse aio está dentro de casa. É o pai e a mãe. É. Agora, quando o pai e a mãe já precisam de aio, aí fica difícil. Vai ficar aí. Não tem o que passar para as crianças. Aí, em vez de aio, torna-se ai, meu Deus. É. Ai, meu Deus, que desastre. O pai e a mãe não têm condições de orientar o filho, de se preocupar com a educação do filho, de preparar o filho para melhor. Ai, meu Deus, que desastre, né? Paulo diz que a lei precisa ser vista e entendida dessa forma, aquele que conduz, que ensina algo. A lei, portanto, serviu de aio. A maturidade havia chegado, e a maturidade é Cristo, viu? A lei teve seu propósito de conduzir, de mostrar a revelação plena e maior que é Jesus Cristo. Na maturidade não precisaria mais do aio, já teria cumprido sua tarefa. Tinha tarefa limitada e temporária, não é? Olha, o aio, ele conduzia a criança até a criança chegar à maturidade. Chegou à maturidade, ele não tem mais controle, não tem mais poder sobre aquela criança, aquele jovem, adolescente, jovem. Não. Agora, a pessoa vai viver de acordo com o que aprendeu com o aio e que está aprendendo da vida. Não é? O aio passou. Esta verdade, né, que Paulo ensina na carta aos Gálatas. Quem está em Cristo não precisa mais do aio, da lei para a sua salvação. Não é Jesus e a lei. Guarde bem isso na sua cabeça. Quando alguém vier querendo que você observe preceitos e conceitos da lei, lembre-se bem disso. Não é Jesus e a lei. Não. É Jesus. É a suficiência de Jesus. Os cristãos da Galácia tinham, na verdade, exagerado no reconhecimento da importância e valor da lei, entendendo que pela lei deveria permanecer presente como essencial à vida cristã. Tá? Depois que chegou o tempo da fé e da graça, não estamos mais debaixo do aio. Portanto, viver na fé é também compreender a temporalidade da lei. A lei teve o seu tempo, mas passou. Cristo chegou e ela teve que ser encostada. Agora é Cristo. Agora é o Senhor Jesus. Entender e compreender a lei como algo útil, sim. Nesta compreensão, portanto, surge a necessidade de compreender e praticar o propósito da lei. A gente pode abolir os 10 mandamentos, irmãos? A gente pode abolir os ensinos que estão no Antigo Testamento? Não. São ensinos muito favoráveis. Agora, esses ensinos servem para nos orientar, tá? Nos conduzir, mas não serve para a salvação, tá? Quem salva é Cristo, tá bom? Nesta compreensão, portanto, surge a necessidade de compreender e praticar o propósito definido da lei. A lei teve seu tempo definido de sua aplicação. A lei existe para apontar, para conduzir a Cristo, jamais igualar ou substituir Jesus. Não pode. Viver da fé faz entender nossa condição de iguais no reino.
Gálatas 3,28 nos diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A cruz de Cristo desfez toda inimizade e separação entre o homem para com Deus e o homem para com o ser humano. A fé nos faz convergir para a igualdade, seja social ou espiritual. O pecado trouxe separação, discriminação, mas Jesus trouxe união e harmonia. Jesus quebrou a barreira cruel de povos para sermos um só povo, uma só família, o povo de Deus. A visão da unidade e igualdade em Cristo faz parte do modelo do ver pela fé. A mesma comunhão em Cristo e o desfrutar da promessa é para todos igualmente, sem diferença. O evangelho que recebeu é o mesmo que o outro recebeu. Por isso, todos somos um em Cristo Jesus. É por isso que somos irmãos em Cristo. Tá? Todos somos um em Cristo Jesus. Não tem pobre nem rico, preto nem branco, alto nem baixo, inteligente e pouco inteligente. Não tem. Todos somos iguais. Todos somos um em Cristo Jesus. Barreiras, separação, interpretações antropológicas, conveniências raciais, são coisas que querem perverter a mensagem do Evangelho. Conclusão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus é viver na fé, pela fé, com fé. Fé salvadora iniciada no tempo de nossa conversão a Jesus, quando transferimos para Ele nossa confiança de vida eterna. Fé que nos dá conhecimento da verdade e que fortalece nossa confiança na providência do Senhor. Vivenciar a fé em todos esses aspectos e sentidos é que faz a vida ser bela e vivida segundo o desejo do Senhor. E como viver pela fé? Como é viver pela fé? Nós temos alguns tópicos aqui que são noções de como viver pela fé. Em primeiro lugar, nunca deixar que a racionalidade suplante a fé. Em segundo lugar, desenvolver constante dependência de Deus. Em terceiro lugar, realizar e promover boas novas da salvação. Jamais para a salvação, tá? As boas novas da salvação. Promover como compromisso inegociável de obediência à verdade do Evangelho. Principalmente esse quarto ponto aqui, ele é importantíssimo demais e fundamental. Promover como compromisso inegociável de obediência à verdade do Evangelho. Queridos, estamos encerrando aqui essa lição. Domingo iremos estudar a nova condição do salvo. A nova condição do salvo, tá? Então, estaremos estudando esta lição no próximo domingo. Vamos orar, encerrando assim a nossa escola bíblica dominical. Querido e amado Senhor, te agradecemos pela bênção e oportunidade que o Senhor nos deu de podermos realizar esta escola. Jesus, o Senhor sabe o quanto nós precisamos estar no Instagram. E está havendo problema, Jesus. Desimpede esta comunicação. Ó Deus, que o que aconteceu seja resolvido e seja modificado. Tenha, Senhor, misericórdia de nós e nos ajude cada dia a proclamarmos e anunciarmos as suas verdades. Livra-nos, Senhor, de todo mal, enche de ti da tua graça, em nome por amor de Jesus, Pai, agora e para todo sempre. Amém. Amém.